Nós vamos estudar mais uma vez, sempre a gente se preocupa, né, com as leis de Deus, principalmente com a lei do perdão, que trazemos grandes dificuldades para compreender, para vivenciar, né, essa lei que nos traz a paz, a lei do perdão. E nos diz aqui do livro Pensamento de Emmanuel, é uma pergunta do Livro dos Espíritos. E Emmanuel nos ajuda a entender melhor essas perguntas. É do item 661 do Livro dos Espíritos. O título da lição é Perdão. E a pergunta é a seguinte: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas falhas, nossas faltas? É a pergunta, né? Se podemos utilmente pedir a Deus que abençoe, né? Que perdoe as nossas faltas. A resposta é o seguinte: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só a obtém mudando de proceder. Aí a gente pensa, minha prece, né, será ouvida por Deus, mas eu não mudo, continuo o rancor, o ódio, né, dentro de mim. Então, as nossas faltas, aquelas que pedimos a Deus, elas só nos ajudarão, as nossas preces, se mudarmos o nosso proceder. As boas ações são a melhor prece, a boa ação. Por isso que os atos valem mais que as palavras. É do item 661 do Livro dos Espíritos. Aí Emmanuel ainda acrescenta alguma coisa mais para nós na resposta, dizendo: a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. O perdão de Deus, né? Para todos nós, nos permitindo voltar de novo, toma um corpo físico, né? Não erres mais, é o perdão de Deus. Aí ele continua dizendo, em resposta a Pedro, o velho pescador da Galileia, informa o divino amigo que devemos perdoar não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outra oportunidade, aconselha a conciliação com o adversário, enquanto, abre aspas, né? Enquanto estivermos a caminho com ele, fecha aspas. E é enquanto tivermos reencarnados. O perdão, no conceito das religiões não reencarnacionistas, significa, abre aspas, apagar faltas. Fecha aspas. Então, as religiões que não acreditam, né, não são reencarnacionistas, significa o perdão para elas, apagar faltas. Limpar a alma do pecado, ou seja, do mal praticado. Eximir de responsabilidade. Não temo, no termo de perdão teológico, aquele que ofendeu alguém e recebe absolvição humana, fica com a estrada livre para novos erros. Como se vê nesse tipo de perdão, visível estímulo aos novos erros, novos enganos e novas ilusões. Veja bem, né? O perdão teológico é aquele, eu já perdoei, já esqueci, apaguei a falta que foi cometida por fulano, mas aquele que recebeu o perdão do outro, se ele não se reconciliar com ele mesmo, não buscar a maneira correta de como perdoar, ele vai continuar fazendo erros, fala, não, eu esqueço, apago as minhas faltas, vai estar tudo bem, né? E a gente está se encaminhando para adquirir mais erros, mais enganos e mais ilusão.
Então, o homem sente-se inevitavelmente estimulado a novas quedas, porque não levou a sério. O que é perdoar? É o perdão na teoria, né? Não na vivência. A novas quedas, novas reincidências com fatais prejuízos ao processo evolutivo, que se retarda no tempo. Então, se a gente não parar e pensar, melhorar, como diz aqui no começo, né, Emmanuel dizendo, enquanto a gente não mudar o nosso proceder, não vai resolver. Dizer que perdoa é da boca para fora, né? Esse é o perdão teológico das religiões que não são reencarnacionistas. Mas nós sabemos que uma prece não apaga os nossos erros, nos dá força para vencer e lutar, mas não fica apagada as faltas. Aí Emmanuel está nos trazendo aqui sobre a conceituação doutrinária do Espiritismo, em torno do tema, abre aspas, perdão, fecha aspas, é bem outra. Dentro da doutrina espírita, esse tema é bem outro, né? Ele diz assim, muito diversas, menos fácil, porém inegavelmente mais sensata e mais lógica. O perdão, segundo a doutrina espírita, não alarga as portas para o erro. Pelo contrário, restringe-as sobremaneira por apontar responsabilidades para quem estima a leviandade e injúria, a crueldade e o desapreço, a integridade moral ou física dos companheiros de luta na paisagem terrestre. Então, dentro dos conceitos espirituais, a gente se sente mais responsável e podendo nos cuidar mais de evitar outros erros, né? Porque não é fácil. Depois que a gente cria em nós ações levianas, injúria, crueldade, desapreço às pessoas, né? Nós ficamos responsáveis. Não apaga. Emmanuel continua. De acordo com os preceitos espíritas, não há perdão sem reparação consequente. Não há. Não tem aquele perdão teológico, aquele da boca para fora. Tem a reparação consequente, a consequência de tudo que fizermos, né, dos nossos erros. Embora os próprios instrutores do mais alto lembrem a palavra evangélica, que nos incentiva a integração com o bem no apostolado da fraternidade, através dos ensinamentos, abre aspas, o amor cobre a multidão dos pecados, fecha aspas. Mesmo lembrando, né, que o amor cobre a multidão de pecados, de erros, de faltas nossas, né? Que representa a única força que anula as exigências da lei de Talião. Dentro do universo infinito, Emmanuel diz, o perdão que o Espiritismo e os amigos espirituais preconizam, em verdade, não é de fácil execução. Aí ele traz para nós, né, o que devemos adquirir para que se realize a execução do verdadeiro perdão. Ele diz, requer muita boa vontade, demanda esforço continuado e persistente, reclama perseverança, pede tenacidade. É bem diferente do perdão teológico, que deve ter tido, em algum tempo, sua utilidade. Não se veste de roupagem fantasiosa, não se emoldura de expressões simplesmente verbais. Os postulados espíritas indicam-nos por concessão de nova ou novas oportunidades de resgate e reparação dos erros praticados e dos males que deles resultaram. Porque além de
praticarmos uma falta diante dos nossos irmãos, ainda temos oportunidade, né, de resgatar, de reparar os erros praticados, que vai nos trazer um benefício, mas que temos que ter muita boa vontade, muita perseverança, né, muita tenacidade, muito esforço contínuo, porque a gente, né, já perdoei uma vez, né, continua agindo daquela forma. Ele diz assim: elevados mensageiros do Pai, respondendo ao mestre Liones, afirmam que abre aspas, o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Tem que passar pela prova que fizemos o outro passar, né? Emmanuel assevera, desenvolvendo a tese doutrinária, que, abre aspas, a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei de Deus, diante dos seus filhos, que somos nós, né? André Luiz esclarece que Deus, abre aspas, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa a culpa ante a lei divina. Para a alma realmente interessada no perdão, que não seja apenas um enunciado verbal, sem repercussões íntimas nas fontes augustas do sentimento. O perdão verbal não representa nada, a não ser aquela que ela vai repercutir, né, na nossa intimidade, nas fontes augustas dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, a nossa renovação, a nossa melhoria. O ato de perdoar significa alguma coisa de gratidão e sublime, por isso mesmo, difícil de executar. Não se constitui da vã afirmativa, eu perdoo, permanecendo o coração fechado a qualquer entendimento conciliador e a mente cristalizada nas vibrações menos fraternas. Não adianta, né? Nós falarmos eu perdoo, mas continuamos com o nosso coração fechado pelo entendimento, não conciliador, a mente cristalizada nas vibrações menos fraternas. O que o fulano fez para mim, né? Eu não vou perdoar, eu não vou desejar o bem para ele, não vou fazer o bem. Então, nós temos que tirar isso da nossa mente e fazer, e vibrar, e executar ações fraternas. Não há perdão real, legítimo, definitivo, evangélico, doutrinário, quando o ofendido não se inclina a ajudar o ofensor. Meu Deus! O ofendido tem que determinar em ajudar o ofensor, aquele que ofende, a servi-lo cristamente, a socorrê-lo nas necessidades de qualquer natureza, se preciso. Se o irmão que nos ofendeu, né, estivermos preparados de socorrê-lo, de servir cristamente as necessidades de qualquer natureza que for preciso. As verdadeiras características do perdão com Jesus, apregoado pelo Espiritismo, são realmente singulares e difíceis. Esquecimento do mal recebido, não nos regozijarmos com o insucesso do ofensor, auxiliarmos discretamente, sempre que possível, ao adversário. Usarmos a delicadeza sincera no trato com os que nos magoam o coração ou firam a sensibilidade,
vibrarmos fraternalmente em favor dos que nos desestimam. Como se observa, perdoar segundo o Espiritismo não é problema a resolver por meio de afirmativas apressadas, sem vivência interior. O maior beneficiário do perdão não é, como parece, aquele que o recebe, mas o que concede o perdão. É o maior beneficiado. O que é perdoado se reconforta, se reanima. O que perdoa, sinceramente, recolhe dos céus as mais profundas bênçãos. Bênçãos que nenhum tesouro do mundo pode substituir ou suplantar, tais como conservações de paz interior, preservação da saúde. Olha o bem que nos faz perdoar, né? Conservação da nossa paz interior. A pessoa que está em paz, ela é porque ela não guarda, né? Porque todos nós ofendemos e somos ofendidos, né? Uma hora dessas. A preservação da saúde. A alegria de transformar o adversário em seu amigo, pelo conhecimento que o perdão desperta e suscita. Exercitação, cultivo dos mais belos sentimentos da alma humana. Tais sejam, por exemplo, a humildade, o altruísmo, a nobreza moral. Quem não perdoa, permanece ligado ao adversário, encarnado ou desencarnado, pelas faixas escuras do pensamento hostil. Sempre estamos lembrando um do outro, né? Estamos sempre ligados ao adversário. Quem não perdoa, insistindo na mágoa raivosa, permite se estabeleça entre a sua mente e a do adversário uma ponte magnética. A ligação, né? Através da qual circulam em regime de vai e vem. Vai, vem para nós, né? De idas e voltas, consecutivas às vibrações do ódio e da vingança. Veja bem, nós recebendo tudo isso, né? Vamos lá para baixo. E emitimos, deixamos o outro também em desânimo, em perturbações. Quem perdoa liberta o coração para as mais sublimes manifestações do amor, que eleva e santifica. A alma que não perdoa, o espírito encarnado, somos nós, né? A alma que não perdoa retém o mal consigo. Assemelha-se a um vaso cheio de lama e de fel. Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor seja em nosso espírito como o sol brilhando em casa limpa. Olha que beleza, né? Jesus nos recomenda, nos aconselha, né, a perdoar infinitamente, para que com esse amor, esse perdão que a gente possa estar trazendo conosco e para os outros, nós podemos ser um espírito que emita, que brilhe, né? Em casa, como uma casa limpa. Uma casa limpa é tão cheirosa, tão boa, recebe a todos, acolhe a todos, né? A gente sente aquele cheiro bom. E imagina o nosso coração. Todo mundo vai se sentir bem falando com a gente, né? A gente falando com eles. É uma casa limpa, um coração limpo de sentimentos. O que foi, cara? Maravilhosos conceitos extraídos das obras de André Luiz. Aquele que perdoa dissolve ainda hoje. E aqui mesmo,
os antagonismos nas águas puras e doces da compreensão. Quem não perdoa, terminando o Emmanuel está nos dizendo, quem não perdoa, transfere para amanhã, noutra existência, em qualquer parte do universo, ilimitado, os dolorosos reajustes, que bem se poderiam extinguir na presente encarnação. Aquele que perdoa, transpõe os pórticos da espiritualidade, da morte do corpo físico, com a paz na consciência, a luz no espírito e o consolo no coração. E ele termina dizendo, quem não perdoa, carrega consigo no mundo extracorpóreo a sombra e o remorso. Essas lições são valiosas, né? Porque a gente fala muito em perdão, acha que perdoa, mas no fundo o que aprendemos com Emmanuel, com Jesus, né? Porque ele vem trazer para nós o que Jesus nos ensinou, o perdão infinitamente, né? No Evangelho Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar também para o nosso entendimento, mais uma lição que nos completa esse estudo da noite. Perdão, o remédio santo. Pai, quem disse foi Jesus, né? Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. E nos diz Emmanuel também nesse livro, toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativo para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embargo físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços. Aí Emmanuel nos traz, né? Porque a gente busca remédio para nos sedar, para a gente aliviar a dor, de toda forma, né? O órgão lesado, um braço, uma perna, né? Mas aí Emmanuel nos diz, lembra dos semelhantes impositivos e recorda que há pensamentos enfermiços, que queixa e de mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequadas medicações para que se te restaure o equilíbrio. O remédio para o espírito é que devemos buscar, né? Um pensamento sadio, fraterno, amoroso, porque aí nós vamos buscar o equilíbrio para o nosso corpo físico, né? Se as doenças vulgares reclamam despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. Esse é a enfermidade do espírito, né? Então, é necessário que a gente esqueça um pouco, por exemplo, no caso do perdão, né? Esquecer o mal que nos atinge, né? E nos faz trazer mágoas, sentimentos que não fazem bem, nos trazem a enfermidade. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente, na luta cotidiana, tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico. Não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Manter o rancor, né? Nos traz infecção para o nosso organismo. O vaso, né? O corpo físico. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares.
tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então, não devemos ignorar um irmão que traz dificuldade de entendimento, porque ele traz as fraquezas, as imperfeições, tanto quanto nós também, né? Em muitos casos, também revelamos as nossas fraquezas. Terminando, Emmanuel diz: é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante aos próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não acusou ninguém, né? Ele não disse que somos espíritos maus. Ele pediu a Deus que nos perdoasse, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Então, estamos até hoje aqui na Terra, aprendendo essa lei virtuosa que é o perdão. Terminando, ele diz: e deixando os ofensores nas inibições próprias, a cada um sustentou em si a luz do amor. Jesus deixou cada um ofensor, né, nas suas inibições próprias. Sustentou em si, né, o que devemos fazer também, a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, Jesus não se misturou com aqueles que provocaram, né, aquela maldade, aquela crueldade. Ele não se magoou com ninguém. Ele prosseguiu na luz que ele tinha dentro dele. Pediu a Deus que o abençoasse, porque só Deus para nos ajudar, o nosso Pai, né? Mas continuou na luz, a iluminar o seu caminho. Ele não se miscuiu, né? Não se misturou conosco naquelas maldades que foram daqueles dias, né? E continua em paz até hoje. E ele diz que nós devemos também continuarmos em paz para a luz eterna. Essa luz que deverá sair do nosso coração e iluminar todas as consciências que estão conosco, no corpo, fora delas, porque temos muitos irmãos, né, desencarnados que estão conosco buscando essa luz em nós para continuar o caminho. E Jesus nos pede que continuemos, né, carregando conosco o entendimento que ilumina as consciências e ajuda a todos aqueles que estão conosco, porque eles trazem as suas imperfeições, as suas faltas, e nós temos as nossas, do mesmo jeito ou em diferentes modalidades, né? Então vamos fazer a nossa prece em agradecimento a Jesus, porque aprendemos nessa noite contigo, Jesus, que devemos ser luz, que devemos caminhar nessa luz, aonde estivermos, com quem estivermos, que possamos relembrar dessas lições preciosas e buscar em nós o equilíbrio, a paz, e nos conscientizarmos, Jesus, que somos também imperfeitos, trazemos sombras do passado e muitas vezes do presente em nossas consciências. Fica conosco, nos abençoe, agora e sempre, que assim seja.